Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Ivanilton. Eu quero compartilhar mais uma mensagem, uma palavra que Deus nos deu aqui nessa noite, nessa madrugada. Presta atenção. Está no livro de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim: As bodas de Caná da Galileia. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Observe que aqui a Bíblia fala que Maria estava lá na festa e que Jesus foi convidado. Ao meu ver, é o que mostra a palavra de Deus, Maria era próxima, era amiga, era uma pessoa íntima do casal que estava ali assumindo aquele compromisso público, né, e também diante de Deus. E Maria observou que ali estava prestes a acontecer um ato de, digamos assim, de vergonha. Um ato que iria trazer um vexame muito grande para aquele casal. Você imagina você estar fazendo uma festa, vamos supor, de aniversário. Você fazer o orçamento de tudo, do bolo, dos refrigerantes, e no meio da festa o refrigerante acabar. Isso é uma vergonha, né? Pelo menos você passa vergonha ao ver. Então Maria percebeu que ali estava prestes a acontecer um ato falho, de vergonha que iriam passar. Então ela informou a Jesus. E aqui eu quero destacar algo interessante. De repente você tem um problema, você está passando por uma vergonha dentro da sua casa, você está passando por um problema diante da sua família, diante dos vizinhos, diante da sociedade, enfim. E talvez você tenha contado para muita gente a sua vida, você tem falado dos seus problemas para os seus vizinhos, você tem falado para muita gente, para os seus parentes, enfim. Mas eles não podem resolver. Observe o que Maria fez. Maria sabiamente colocou aquele problema, colocou aquela situação nas mãos de Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes na nossa vida nós estamos passando por vergonha, por vexame, por algum problema, e a gente quer contar para muita gente e não resolve, né? Nós contamos para muitas pessoas e não resolve. Mas eu tenho certeza que contando para Jesus, falando para Jesus, mas de repente você pensa assim: mas eu já falei, eu já orei, eu já pedi. Pois então espere. Porque uma coisa é você falar para qualquer pessoa aquilo que você está passando, não vai trazer resultado nenhum. Aliás, é bem mais fácil a sua vida estar na boca do povo no outro dia e nada se resolver, do que acontecer alguma coisa de bom, né? Do que se resolver alguma coisa. Mas Jesus, né? Maria, aliás, foi sábia e colocou aquela situação de vergonha nas mãos de Jesus. E ela disse para os serventes: Fazei tudo que ele vos disser. Então ela nos ensinou algo a mais, que nós devemos fazer tudo que Jesus nos manda. A direção tem que vir de Deus em tudo na nossa vida, né? A direção tem que vir do Senhor Jesus em tudo na sua vida, porque assim vai dar tudo certo. Então observe o que aconteceu, né? A Bíblia diz no versículo 6: Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram.
Tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isso deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu para Cafarnaum e com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Mas presta atenção aqui, o que Jesus fez. Jesus ele transformou uma situação de vergonha, de vexame, em exaltação. Pode observar, está na Bíblia. Aquela situação era para ser um vexame, era para ser uma vergonha, era para ser algo que ia deixar por muitos e muitos anos na memória de muita gente aquela vergonha, né? Mas ao invés daquela vergonha permanecer, Jesus pegou a vergonha, Jesus pegou o problema, transformou em solução, e ao invés da vergonha, ao invés do vexame, aquilo se tornou uma exaltação para o noivo. Presta atenção no que o mestre-sala disse, vou repetir. Ele diz: todos costumam pôr primeiro o vinho, e quando já beberam fartamente, serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, o noivo nem sabia. O noivo nem sabia de vinho nenhum. Nem sabia que tinha acontecido ali um milagre. Não sabia. E de repente você está vivendo aí um problema na sua família, na sua casa, e você não sabe como resolver. Agora preste atenção onde foi que Jesus fez o primeiro milagre: em um casamento. Para você observar o quanto Jesus ele valoriza a família, o quanto Deus ele valoriza a família, o quanto Deus preza pela família. Então, Deus poderia ter feito, Jesus poderia ter feito esse milagre em qualquer outro lugar, poderia ter curado um paralítico, poderia ter curado um cego, porque Jesus pode fazer, até hoje ele faz. Mas ele fez questão de fazer o primeiro milagre em um casamento, no lugar onde havia uma formação de família. Então observe que não é da forma que você está vendo a sua família que Jesus quer que ela viva. De repente você está, me perdoe dizer, mas seu filho está nas drogas, sua filha andando com más companhias, seu marido nos braços da amante, enfim, problemas. E não só na família. De repente você tá passando por um problema também na sua vida financeira, na sua saúde, enfim. Jesus sabe. E se você entregar nas mãos dele, ele vai poder fazer o melhor por você. Vai fazer o contrário do que as pessoas fazem. Porque se você contar os problemas para as pessoas, elas vão espalhar seu problema, elas vão falar para os vizinhos, você vai pedir segredo, mas eles não vão saber guardar segredo. Mas Jesus ele não expõe a vida de ninguém. Você pode observar que Jesus ele pegou o problema, mas ele não expôs. Os únicos que sabiam que o vinho havia acabado era Maria, os serventes e Jesus. Você pode observar. Então, entregue seus problemas nas mãos de quem pode resolver. Entregue suas lutas nas mãos de quem sabe fazer. Confie naquele que pode fazer. Certo? Essa é a mensagem de Deus ao seu coração, ao meu coração. Se você gostou da mensagem, compartilhe. Abençoe outras pessoas. Se inscreva no canal, enfim.
Que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido até aqui. Fique na paz, fique com Deus e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.